Fala, povo, de volta com o nosso Antenado Podcast e hoje a gente vai conversar sobre fotografia, mas também vai falar de amor, de casamento. Sim, felizes para sempre? Talvez, não sei. Quem vai contar para mim é Camila Bandeira, fotógrafa. Tudo bom, Camila? Tudo bem, Eugênio. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Vamos começar do começo, pode ser? Claro, vamos lá. Como você se tornou fotógrafa e depois fotógrafa de casamento? Tá. Eu sou formada em arquitetura. Comecei a fotografar mesmo, minha primeira experiência foi na graduação em arquitetura. Lá por volta de 2011, 2012. Quando eu fotografava minhas amigas, enquanto a gente fazia fotos de residências para levantamento de mapas de casas, comerciais, mapeamento da AutoCAD, digamos assim, para trabalhos urbanísticos voltados para arquitetura. Trabalho da faculdade. Exatamente. Então, eu aproveitava, eu tinha uma câmera na época, e aí eu aproveitava esses momentos de pausa para fotografá-las, enquanto isso eu fotografava uma amiga, outra, compunha ali um ambiente com elas também, e elas acabaram gostando, eu também acabei gostando da experiência. Então, por acaso, você era fotógrafa da turma, do trabalho? Sim, do meu grupo, exatamente. E o pontapé, acho que o inicial mesmo, foi quando uma das amigas da minha irmã me chamou para fotografar o filhinho dela que tinha acabado de nascer. Na época eu tinha uma câmera Sony, daquelas que acho que só registrava 12 a 24 fotos, assim. E eu achei um super desafio na época, porque eu não tinha câmera profissional, eu não estudava bem aquilo, mas eu me dediquei demais para aquele trabalho. Depois daquele trabalho em específico, eu falei, não, é isso que eu gosto e eu quero viver disso. Então, eu cheguei a me formar, trabalhei ainda por 3 anos como arquiteta, mas tudo que eu ganhava na arquitetura, eu investia na fotografia, porque fotografia é um ramo muito caro. Equipamentos são caros, formatação de site, você precisa ter uma base bem legal para você realmente entrar se posicionando no mercado. Então, eu busquei desde o início isso. E, graças a Deus, deu muito certo. Mas você falou aí desse início, mas teve também essa virada para fotografia, que é a sua especialidade, fotografia de casamento. Como é que o casamento chegou para você como um nicho ali a ser explorado dentro da fotografia? Bem, foi por meio da minha irmã, né? Ela ia casar. Na época eu acompanhava nas reuniões com fornecedores de casamento e naquele período eu já tinha começado um pouco a fotografia, mas de forma muito amadora, porém eu postava no Orkut, né, fotos aleatórias. Eita, entregou a idade, Orkut, mulher. Exatamente, exatamente. Você conseguiu salvar os álbuns do Orkut? Ai, meu Deus, pior que não, perdi tudo. Então, lá no Orkut você ficava postando esse material? Eu postava, porque eu já tinha um intuito dentro de mim que eu queria seguir aquilo. Então, se as pessoas vissem e começassem a, talvez, ver que eu tinha um potencial e que aquilo poderia se transformar em algo monetizado, para mim era melhor. Então, em uma dessas reuniões, eu fui com minha irmã e era reunião de fotografia. Para fechar, a fotógrafa ou fotógrafo do casamento queria fazer a cobertura do casamento da minha irmã. E nisso, eu conheci Nise, que na época era nisiana, hoje ela mora em São Paulo e nem trabalha mais com fotografia. E a gente conversou, a gente criou... Ela que ia fazer as fotos do casamento da sua irmã. Exatamente. A gente conversou, criou uma relação muito boa. Acabou que ela viu minhas fotos no Orkut e ela falou, nossa, achei muito legal suas fotos, eu queria que você viesse e fotografasse um casamento comigo. Que legal. E aí eu falei, claro, eu quero viver essa experiência. Você fotografou o casamento da sua irmã também? Não, na época eu não tinha o conhecimento técnico para fazer o casamento da minha irmã, então não, eu realmente só fui como a minha irmã, né, como uma convidada da família. E aí, o legal é que ela abriu as portas para mim. Então, eu sou muito grata a ela até hoje por conta disso. Porque foi por meio dela que eu comecei a viver esse universo de casamentos. A aprender dinâmica de movimentação em casamento. Quais são as etapas do casamento. Posicionamento de equipe dentro de um casamento. Porque a gente não pode atrapalhar em alguns momentos. A gente precisa ser discreto, mas registrar
tudo que seja possível ser registrado. Então, eu aprendi muita coisa com ela. E aí, foi por meio dela mesmo que eu entrei nesse universo dos casamentos. Camila, você acabou se tornando uma referência em foto de casamento. Você já fotografou vários casamentos aqui, até fora do país. Daqui a pouco a gente vai até entrar no seu Instagram, eu andei fuçando lá, tem umas imagens, vamos mostrar algumas dessas imagens. Mas o que você acha que te torna essa profissional tão desejada? O que as pessoas veem nas suas fotos? O que você acha que você consegue passar de diferente de outros profissionais? Tá. Eu creio que eu construí isso desde muito tempo, bem do início mesmo. Na época que eu comecei a fotografar, eu não conhecia ninguém desse universo, pelo menos em Natal. Mas eu já percebia que existiam tendências e estilos que, por exemplo, os fotógrafos já aqui praticavam, que na época era muita silhueta, fotos mais escuras, fotos muito minimalistas. Só que eu bebia da fonte muito mais de outro tipo de fotografia, que era uma fotografia mais americanizada, mais clara, mais dinâmica, mais publicitária. Então, minhas referências eram essas. Então, desde o início, eu comecei a criar minha identidade visual diferente do que o mercado daqui praticava. E eu creio que foi isso que chamou a atenção no início, para que eu ganhasse mais espaço no mercado e fosse ocupando áreas, digamos, de públicos mais seletivos, mais exigentes. Com o tempo, eu fui me aperfeiçoando, né, treinando cada vez mais o meu olhar e buscando a minha identidade. Então, eu considero que hoje o que me diferencia de fato é a minha identidade visual que eu busco ter ali em cada trabalho que eu faço, claro, respeitando a particularidade, né, de cada noivo que eu fotografo. Cada noivo é diferente, tem noivo que é tímido, tem noivo que é expansivo, tem outros que são bem românticos, então a gente tem que ir meio que na onda dos noivos, mas colocando nossa impressão digital. Então, essa impressão digital, eu creio que é o que fez me destacar mesmo diante do mercado. A gente estava conversando um pouco antes, para eu te conhecer até um pouco mais, e você falou que para você fotografia é sombra. Eu sempre imaginava que uma definição que eu ouvia muito, pelo menos, que fotografia era luz. Como assim? Explica por que para você é sombra. É que fotografia, de fato, são luzes e sombras. É brincar com essas duas possibilidades. Isso. Só que a sombra, ela define... a falta da luz define a sombra. Sombra, ela provoca volume. Ela provoca tridimensionalidade. Profundidade. Então, profundidade. Então, você brincar com as sombras significa dizer que você tem um domínio, uma visão muito mais aguçada do que você enxergar apenas a luz. Interessante. Entende? Então, hoje em dia, por exemplo, você fotografar pensando não somente nos momentos, na composição, mas nas sombras, é algo que cria cenários e estéticas bem mais interessantes. Entendi. A arquitetura ficou de lado depois que a fotografia chegou? Ou hoje está só guardado o diploma? Como é que ficou isso? E até que ponto a arquitetura te ajudou nesse olhar da fotógrafa Camila Bandeira? A arquitetura hoje está só no Pinterest, né? Que é nas minhas galerias visuais e só. Mas eu realmente, assim, desde 2016, eu virei fotógrafa full time. Então, desde 2016, eu não tenho mais nenhum contato com a arquitetura. Gosto da arquitetura, gosto. Sigo canais de arquitetura, perfis de arquitetura. Me alimento, inclusive, hoje em dia, da arquitetura. Mas não vivo mais dela e não pratico mais, não. Tá bem aposentada mesmo. Mas te ajudou nesse olhar da fotógrafa? Eu creio que sim. De que forma? Porque essa parte, por exemplo, compositiva, de entender perspectiva, linearidade, ângulos, isso eu já via muito na arquitetura. Então, foi algo que quando eu entrei na fotografia, eu já enxergava isso com muito mais facilidade e de forma instintiva eu tinha muito mais domínio disso, sem precisar, por exemplo, fazer um curso específico para desenvolver essa parte. Foi algo realmente muito natural e eu creio que isso veio da arquitetura. Você acha que você poderia se definir como autodidata na fotografia? Sim.
Porque, de fato, eu fui autodidata, né? Eu cheguei a fazer 2 workshops na minha vida, mas eu fiz depois já, que eu já estava bem ingressada no mercado. O início mesmo foi muito baseado em ler manual de câmera, que aí... Ninguém lê manual, gente, ela lê. Li totalmente o manual da câmera. E vendo muitos vídeos também, livros também sobre fotografia. Então, minha base, de fato, foi bem construída com um consumo ali de conteúdo, né? Próprio mesmo, um particular meu. Você tem uma agenda super lotada. É difícil conseguir espaço com você hoje? Como é que está essa questão da procura, em razão, né, desse crescimento todo que você teve? Você faz casamentos fora, inclusive do Brasil. Como é que é essa questão toda para você organizar essa sua agenda? Tem gente trabalhando contigo? Sim, eu conto com 2 pessoas no escritório. E graças a Deus, assim, porque sem elas, nossa, eu não sei como é que seria. Porque a fotografia, ela se estende por várias áreas, né? É tanto a alimentação de mídias sociais, atendimento ao cliente, formatação de álbum, a própria curadoria do trabalho em si, das fotos, né? Do Curadoria que você fala é disso. escolha. Escolha, edição, exportação, organização de backups. Então, são muitos microprocessos que levam tempo, mas que tá ali no bastidor e que poucos enxergam, né? Mas que, de fato, leva bastante tempo e que... Você chega a tirar quantas fotos num evento de casamento? Nossa, muitas fotos. Da cerimônia até a festa, mais ou menos. Dá para ter uma média aí? Dá para ter uma média. Em termos, eu diria, de 20 a 25 mil cliques por casamento. Caraca! Só para você ter ideia de espaço que... Gente, você tem noção, é 20 a 25 mil. E depois para selecionar, como é que faz, gente? Pois é. É uma vida, vendo foto. Exatamente. Ó, só para você ter uma ideia de espaço... Ela leva a sério, não tem mais... Eu lembro que eu sou do tempo que eu tinha uma câmera que a gente usava o filme, né? Isso. Não pode gastar porque tem poucas poses. Agora não tem mais isso, então você mete o dedo mesmo. Eu falo para a equipe, galera, quem trabalha comigo já sabe, olha... Solta o dedo. Fotógrafo vai trabalhar comigo, clicar pouco, eu não quero. Eu quero que você produza o máximo de coisas que você conseguir produzir, clicar e enxergar durante o casamento. Ou seja, naquela quantidade você vai pegar a qualidade. Exatamente. E também para ficar entregue aquela questão de, eu quero muito clique, porque eu quero entregar para os noivos o melhor que eles possam ter, para que eles relembrem o dia do casamento deles com o máximo de detalhes possíveis. Então, soltem o dedo e cliquem sem pena. E essa é a filosofia. Então, em termos de ocupar espaço, por exemplo, em um HD, um casamento hoje, ocupa em média 500 a 600 GB de espaço. É muita coisa, né? Gente, é muita coisa. Um HD hoje de 4 TB daria basicamente para 4 a 5 casamentos. Então, é muito espaço de armazenamento. E aí dessas, sei lá, chegando a 25 mil cliques, você filtra quantas fotos? Vai chegar ali por volta de 3.000, 3.500 fotos. Caramba, gente, é muito trabalho, Fia. É muito trabalho. Vamos olhar algumas fotos, vamos dar uma olhada. Eu pedi a Marcelo. Marcelão, inclusive, que é da sua equipe. É um bom menino, Marcelão? Sim, inclusive ele faz todas as triagens. Então, quando eu falo solte o dedo, quem sua frio e fica preocupado é ele. Gente, Marcelo é meu editor, tá? Depois eu vou mostrar pra ele esse fofíssimo do Marcelo. E ele trabalha com a Camila. Me apresentou a Camila e eu fiquei encantado pelo trabalho dela. Eu disse, não, tem que conversar com a Camila. Essa foto é de onde, Camila? Foi em Nova York. New York City? Sim. Oh, my God. Num ensaio muito legal. Eu conheço essa ponte, hein? Esses noivos, eles são bem ocupados. Ela é cientista, ele é desenvolvedor de software, ela é brasileira, ele é americano. Dá para ampliar um pouco, Marcelão? Por favor? Ali é a Brooklyn Bridge. Isso. Tá chovendo e o guarda-chuva... Então. Esse evento que fez ele? Muito vento. Como foi a história? Eles só tinham essa data para o ensaio. Eles não tinham como remarcar. Porém, nessa data em específico, ia chegar um temporal em Nova York. E aí, no dia, eu falei, o que é que a gente faz? Eles falaram... Vamos. Eu falei, vocês topam? Vamos entregar tudo então? Vamos. Então é isso. Se for pra se molhar, vamos nos molhar com orgulho e vamos fazer algo lindo. Por isso que essa ponte não tem ninguém, porque tinha um furacão pra chegar.
assim. Porque essa ponte vive lotada, é uma das pontes mais visitadas pelos turistas. Eu considerei que isso foi um presente de Deus, porque ao mesmo tempo que, assim, foi bem difícil fazer um ensaio no sentido técnico para resguardar a câmera, os equipamentos. Então, meu esposo ficou ali com guarda-chuva, com casaco, tudo para proteger o equipamento, mas nossos noivos entregaram muito, muito legal. E quando a gente entrou nessa ponte, a gente chegou assim bem no início dela, foi quando ia chegar esse temporal, de fato, muito mais forte, em cerca de 15 a 20 minutos. Então, ele é mais nerd, o noivo, ele estava acompanhando pelo celular. E aí, na ponte, a gente foi meio que correndo, assim, fazendo em vários locais as fotos, para chegar do outro lado, antes desse vendaval chegar. Só que ainda já estava assim, nesse ponto já estava muito vento, muita chuva, de fato não tinha mais ninguém. E eu considero que foi um presente de Deus, porque só tinha a gente nessa ponte. E a tempestade chegando, meu Deus, gente. Chegando. Vamos ver a próxima, Marcelo, por favor. Caramba, que igreja maravilhosa, onde é isso? Esse casamento foi na Basílica de São Pedro, em Roma. Uau! Foi ano passado, nossa, foi bem especial fazer esse casamento. Muito diferente, assim, de tudo que eu já fiz, muito. Desde o protocolo até o local em si, foi muito especial mesmo. Nossa, a Basílica de Roma, caramba, é uma igreja milenar, né? Então, assim, deve ser uma sensação muito diferente. 100%. A orquestra tocando ao fundo, com um piano de cauda, foi muito O que linda. é diferente dos casamentos no Brasil para um casamento fora, quando você vai cobrir? O que é que muda, Camila? Além da língua. Eu creio que em fatores técnicos, a luz, né? Natal, os dias são bem curtos. Então, casar aqui, eu quero casar à tarde. Eu falo, coloca 3 horas no convite para casar às 3h30, se você quer luz pós-cerimônia. Num casamento como esse... A língua nem sai. Rolls Royce, é isso? Carro antigo, né? Num casamento como esse, a gente tem mais tempo de luz. Sim. Então se torna mais tranquilo no sentido de noivos que querem aproveitar o visual dia pós-cerimônia. Fora isso, a própria experiência de viagem, envolvendo perrengue. Nem sempre são flores, né? Casamento fora envolve muito perrengue. E aí esses perrengues fazem parte também. Mas a experiência mesmo de um local diferente, isso tudo aguça mais a criatividade. Que linda essa foto, nossa. Maravilhosa. Isso tudo foi, assim, acho que em 10 minutos. Foi muito rápido, muito rápido. Foi. Caramba, muito lindo. Vamos agora para um casamento no Brasil, Trancoso? Trancoso. Ainda é em Roma, Ah, não, essa daí já é Trancoso. Trancoso. Isso. Trancoso na Bahia. Inclusive você é baiana, né? Descobri agora. Baiana. Morei até meus 4 anos de idade. Mas aí depois veio para cá, para Natal. Não, depois eu fui para Aracaju, João Pessoa, Natal. E isso por quê? Seus pais que ficavam mudando? Essa coisa de... Meu pai, ele trabalhava na Infraero, hoje ele é aposentado. Então, ele vivia se mudando. Mas aí, quando eles vieram para cá, eles chegaram a morar 3 anos e 7 meses. Meu pai recebeu uma transferência para Manaus. Na época, eu queria fazer arquitetura. Minha irmã tinha acabado de passar no vestibular. Sim. Então, a gente pesou. A gente vai ou a gente fica? A gente viu que ficar valeria mais a pena. Então, eles seguiram e a gente ficou por Natal mesmo. Hoje em dia, inclusive, minha irmã mora em Manaus. Aqui, Trancoso. Praia... Casamentão na praia. Isso. Deve ser muito tumultuado um vestidão desse na praia. Como é fotografar essas coisas em praia com esses vestidos tão... Esse casamento em si não foi na praia. Na praia mesmo, ali pé na areia. Sim. Eu considero que o vestido não seria um problema, mas o cabelo sim. Então, noivos que vão casar em espaços abertos, onde realmente pode ventar muito... Tem que prender o cabelo. É bem melhor que se prenda, porque durante a cerimônia fica um fiozinho solto ali no meio do olho, no meio da testa, depois a noiva pode não se gostar tanto, então é preferível dar atenção ao cabelo. O planejamento de um casamento... Obrigado, Marcelo. O planejamento de um casamento demora quanto tempo? Quando é que entra a fotografia? Como é que é esse planejamento? Eu imagino que é um acontecimento, né? Um casamento por si só já é um acontecimento. Mas um casamento desse, com cobertura, com cerimonial, não sei o quê, sempre requer um grande planejamento. Sim. Um ano antes. A média...
Eu considero que pós-pandemia, os noivos têm se casado com menor tempo de antecedência. Então, eu considero que 1 ano antes, às vezes até 8 meses antes. Hoje em dia, foto é um dos primeiros contratos, às vezes até mesmo antes do cerimonial. Porque quando, por exemplo, os clientes querem o fotógrafo X, eles sabem que o fotógrafo X só pode ocupar um evento por dia. Sim. Ele não pode fazer 2 por dia. Então, isso se torna, assim, um produto mais escasso. E por isso é um dos primeiros a serem fechados, é realmente a foto. O que é ótimo, né? Não acho ruim, não, né? Agora, Camila, vamos falar um pouco de você. Você casada, né? Casou há quanto tempo? Eu casei em 2018. Teve uma filhinha recentemente, tá com 6 meses. Como é que chama? Nina Bandeira. Nina Bandeira. Inclusive, gente, a música no final foi escolhida para cantar para Nina, tá? Isso. Nina Bandeira. Uma música muito especial. Eu vou adorar cantar com ela junto. Mas quando você se vê como essa profissional que chegou nesse lugar, o que te dá mais orgulho da tua trajetória? Como é que você acha que você conseguiu chegar nesse lugar? Em razão de quê? Disciplina, esforço, ou a sua personalidade? O que é que te leva a esse lugar de destaque que as pessoas querem ter uma foto de casamento com Camila Bandeira? Constância. Isso aí é primordial. Constância, sempre. Entrega de um bom produto, ou seja, de bons registros fotográficos do dia, tendo uma boa qualidade, curadoria, zelo realmente ali pelo trabalho material dos noivos. E eu considero o seguinte, que eu nunca me acomodei. Eu realmente sempre estou de olho em novas tendências de mercado que eu falo de estilos mesmo, da fotografia mundial. Então, eu me considero zero acomodada. Eu sempre estou muito ligada no que anda acontecendo. Até porque foto é um meio muito cíclico. E ele caminha nesses ciclos muito rápido. Então, quem ali dormir um pouco no ponto, já passou e perdeu o mercado, sabe? Então, é algo que me exige demais, em termos de estar sempre pensando qual é o próximo passo. Pensando aonde eu vou estar. Mantendo constância, entregando um bom material e, claro, me pressionando sempre. Tome pressão. Agora, quanto tempo já de fotografia, de casamento? Desde 2016, eu 2016. Considero. Então, vamos lá. 8 anos. 8 anos. Eu sou péssimo em matemática. Ainda bem que temos uma arquiteta. A arquiteta soma lá as medidas. Aí eu pergunto assim... nesse tempo todo, você deve ter milhões de histórias de casamento. Qual a história que te marcou, assim, uma história engraçada, alguma coisa que você lembre? Nossa, isso aqui foi estranho. Qualquer curiosidade sobre um casamento, claro, não precisa dizer os nomes, né, das pessoas. Não vamos comprometer os clientes, por favor. Tá, eu vou começar com uma triste, para depois ir para algumas mais felizes. Olha, que eu sou aquela pessoa que chora, melhor não comece, vá, por favor. A mais inusitada e a mais difícil até hoje foi um pai que infartou 30 minutos antes da cerimônia do casamento começar. Caramba! Então, esse casamento... De emoção? ou era fisiológico? Ninguém sabe. Não, talvez, eu creio que foi fisiológico mesmo. E quando ele infartou, tinham, se não me engano, 8 médicos na sala com ele. Deram os primeiros socorros muito rápido. E esse casamento foi em São Miguel. Ele precisou viajar a Natal de urgência, né, para fazer cirurgia. E ele ainda chegou e falou pro noivo, olha, meu filho, se case. Eu vou ficar bem, eu vou sobreviver. Mas, nossa, isso gerou, sabe, um clima tão... pesado, né? Imagina aí, e se eu não sobreviver? Isso! Eu aqui casando. Um clima tenso, sabe? Pra gente, pros noivos. Então... Foi uma situação bem difícil. Situações engraçadas, varia demais, mas assim, coisas pequenas, às vezes os convidados brincam muito, então... Eu fico imaginando que deve ter muito porre, muita história de gente muito animada, tem assim? Muito animada, com certeza. Porque né, é comida fria, bebida fria, tô casando, né? Sim. A pessoa se solta. Demais. Então, pegar jarrão de flor, assim, aqueles grandões de vidro, encher de chopp, sair rodando pela festa como se fosse um copão de cerveja. Teve um casamento de um carioca, que os cariocas têm uma marca registrada ali. Eu
amo fotografar carioca. Inclusive, cariocas podem me contratar, porque vocês são, assim, vocês entregam tudo. Por quê? Eles são extremamente desapegados. Então, eles não estão nem aí para como vão sair na foto no momento da festa. Eles entregam tudo, animadíssimos. E nesse casamento, eu lembro que no make-off dele, ele comentou que ele foi pra Itália, viajou com a noiva na época e comprou um terno todo na Itália, de alfaiataria, de uma grife. Chique. E no meio do casamento, a galera tava muito animada e começou a rasgar o terno dele inteiro, as calças dele rasgadas, o terno inteiro rasgado. E ele feliz, pulando, alegre, animado. E foi isso. Era a cueca aparecendo. Já tava pronto pra lua de mel. Prontíssimo. Tipo isso, né? Exatamente. Então essa galera que enche a cara, que é muito feliz, né, no casamento, é o melhor público para fotografar. Pra festa, com certeza. Porque a gente tem muito conteúdo para produzir. Então fica muito legal o material. O casamento sempre requer um pouco contar uma história, né? Você vai contar essa história através da fotografia. Como é que você se prepara? Você tem um contato antes com os noivos? Precisa ter esse contato para poder conhecer mais e contar uma história melhor? Ter uma conexão? A maioria dos noivos, sim, a gente tem um contato antes. Noivos que fazem ensaio pré-casamento ou prévia, pré-festas, é bem legal, porque eu acabo os conhecendo, né, ao vivo, eles também me conhecem. Então, a conexão que a gente cria é bem maior para o dia do casamento. Tem outros que não, que, por exemplo, moram fora e vêm casar aqui, então não tem como a gente ter um contato presencial. Mas a gente pode sim ter um contato online, uma reunião online, um encontro para conversar sobre quem eles são, sobre o casamento em si. Além disso, eu também trabalho com checklist, né? Onde eu pergunto várias coisinhas sobre o casamento. E também dou aquela leve stalkeada nos noivos no Instagram. Eles te stalkeiam também, né? Para olhar as fotos, né? Nada mais justo. Nossa, eu tô contando meu segredo, hein? Eu stalkeio todos os meus noivos no Instagram. Porque eu gosto de ver, por exemplo, como é que eles se mostram no Instagram. A noiva, ela se mostra mais séria? Ela se mostra mais sorridente? De que lado ela fica mais nas fotos? Que o Instagram, na realidade, é um pouco como eu quero que as pessoas me vejam, né? Nada mais justo. Exatamente. Que é exatamente o que ele vai querer também nos resultados das fotos que ele está contratando alguém. Exatamente. A noiva é uma noiva mais clássica no Instagram? Ou ela é uma noiva mais fotos minimalistas, subjetivas? Boa. Então, tudo isso, o Instagram dos noivos, que os noivos não me escutem, revela muito sobre eles. Então, uma das minhas etapas, além de um possível encontro presencial, online, é stalkear os noivos no Instagram. Como é que, no meio disso tudo, é a Camila em família? Quem é a Camila em família? O que ela gosta de fazer quando ela não está fotografando casamentos? Trabalhando. Ai, gente, não dá, Camila, só vive trabalhando. Inclusive, até voltando para isso, você casou, quem fotografou o casamento da fotógrafa que fotografa casamentos? Foi minha equipe. Tu viu que eu fiz essa pergunta de novo? Arrasou. Eu não conseguiria fazer essa pergunta. Eu sou equipe, mas eu imagino, do pouco que a gente conversou, que você deu as coordenadas todas ali e conseguiu se emocionar no casamento e ao mesmo tempo pensar na fotografia, porque você deve ser muito exigente com fotografias para os outros, imagina para o seu casamento. Eu roteirizei tudo. Coitado dessa equipe. Fulana de tal com lente tal, entrada com lente tal, você vai fazer isso, aquilo, depois a gente vai fazer foto tal nesse espaço. Só que fugiu um elemento do meu controle que não estava previsto. Qual é? Na hora dos meus votos, eu sei que sempre vai ficar uma câmera pra mim, né? Apontada pra mim, fazendo um ângulo fechado. Tinha um foco de sol, assim, bem no meu rosto. Eu sabia que, meu Deus, esse foco de sol vai escurecer o fundo, vai estourar. Eu já pensando na foto. Isso lá no momento do casamento, você... Dos votos, da leitura dos votos. E eu não sabia como resolver aquilo na hora. Eu fiquei, meu Deus, como é que eu faço? Não fiz nada. Li os votos, aconteceu um momento e aceitei. Mas hoje eu levo comigo. Quando isso acontecer, é só dar um passo para frente ou para trás e se resolve. Então eu levei esse... Mas naquele momento ali, eu acho que faltou até, talvez, você pensar nisso, é coisa que
tão simples, né? Só dar um passo para trás, porque você estava envolvida com muitas coisas. Era o seu casamento, mulher. Mas, de verdade, quando você não tá... Tem alguma atividade que você gosta? Ler, correr, você faz atividade física, cuida da beleza, quais são os segredos da beleza? Vamos falar de amenidades. Vamos lá. Assim. Sedentária. Como é que é este corpo, querida? Genética, graças a Deus. Sério, você não faz nada de atividade? Não faço nada. Inclusive, mas porque não gosta, não... eu acho que é prioridade mesmo. Eu acabo priorizando o trabalho, a atividade física. Porém, eu fiz muita atividade física na gestação. Então, na gestação, eu virei meio que uma atletinha ali, até para aguentar os casamentos. Me fez muito bem. Você ficou trabalhando até quanto tempo de gestação? 35 semanas. Foi o meu último trabalho externo. Nesse último, ela nasceu, Nina, né? De 37, eu já tinha contração no treinamento desde 18. Com 35, eu já estava com dilatação e com muita trabalhar até muito tempo, né? Ainda porque tinham contratos e as pessoas querem você lá, né? Eu imagino. Eu considero que foi Deus que cuidou de fato da minha saúde, né? Eu não tive nenhuma intercorrência durante a gestação. Juntando a isso, eu fiz pilates, eu fiz academia com personal, eu cuidei muito da alimentação para não engordar muito, não ficar muito pesada. Sim. Então, eu fui muito regrada durante a gestação, porque eu queria ter uma boa performance nos casamentos. Eu não queria que a gestação comprometesse o nível de entrega que eu tenho para os meus clientes, né? Então... Isso para a mulher acaba sendo um peso maior, né? Sim. Que você mesmo se atribui em razão disso, em vez de curtir a gestação e ao mesmo tempo ter que trabalhar. Como é que é essa relação sua? Porque mulher sempre acaba tendo isso, né? Dupla jornada, tripla jornada. Como é que você lida com isso? Eu nunca pensei, assim, de forma na gestação, de ter medo pós-gestação, já com o bebê. Essa fase nunca me assustou. O que sempre me assustou foi a fase da gestação em si, por ser algo que pode sim surgir, algo que fuja do controle. Então, eu tinha muita preocupação em ter alguma intercorrência que me impossibilitasse de estar presente em um casamento. Isso era o que eu tinha pânico, só de pensar. Pelos seus compromissos assumidos ali. Exatamente. Inclusive, esse casamento de Roma, eu estava grávida. Eu estava com 8 semanas de gestação e ninguém sabia. Os noivos não sabiam. Eu fui para o casamento grávida sem eles saberem, porque eu pensei, se eu contar, pode ser algo que deixe os preocupados, né? Então, eu prefiro guardar para mim e só contar que eu estou grávida lá 4 meses para acalmar o coração dos noivos e passar dessa fase inicial para depois realmente dizer, deu tudo certo, tá tudo bem, tô aqui. Então, esse casamento de Roma foi até bem desafiador, porque eu tinha um casamento em Pipa, eu saí desse casamento com a mesma roupa que eu estava no casamento em Pipa, eu fui direto para o aeroporto, eu torci o pé, eu fui com o pé torcido, sem poder tomar anti-inflamatório, porque eu estava no início da gravidez. Caramba! E eu fui para Roma com a mesma roupa que eu estava no casamento, desde Pipa, com o pé torcido, sem tomar um anti-inflamatório. Nina é a primeira filha, né? É a primeira. Então, assim, nessa estreia de filha, no meio dessa confusão toda, o que se tornar mãe da Nina, te ensinou, ou te ensina enquanto mulher, enquanto profissional? O que isso trouxe para você de mudança? As pessoas sempre falam assim, a mãe nasce junto com a filha, né? Tem essa história. O que mudou em ti? Tempo, né? Eu acho que você pensar em precisar dedicar um tempo a mais para sua filha, enquanto em tempos anteriores você se considerava muito mais uma pessoa workaholic, é algo que pega. Então, hoje em dia, eu entendo que eu preciso separar momentos para ela e que isso é muito importante e que eu preciso me dividir mais. Antes eu era muito mais focada em trabalho, trabalho, trabalho. Agora eu preciso pensar em trabalho e família, trabalho e família. Então, esse ponto de equilíbrio é o que torna tudo assim mais desafiador. De fato, todo dia é um dia, mas eu busco me dedicar 100% a ela como eu posso, diante das minhas limitações. Bacana. A gente tem um quadro aqui que a gente chama Antenado com Filtro.
Antenado Sem Filtro. Tá. Eu vou narrar uma situação, a partir daquela conversa que a gente teve lá no início, quando você falou que te irritava um pouco a falta de... o imediatismo. Né? Então, eu vou criar uma história aqui, você vai dizer como você responderia para essa situação com filtro, para a internet, para todo mundo ver, tá. aquela coisa igual o perfil do Instagram, da Camila Bandeira, perfeitinho, e o outro sem filtro. Aí, me pegou num dia que eu não estou muito bem, aí você responde como for. Certo. A pessoa acabou de tirar foto, era sábado, contratou você para o casamento, né, fez lá todo o trabalho, e aí essa pessoa, às 7 da manhã do domingo, já liga. Cadê minhas fotos? Que não chega, Camila. Né? Você em pleno domingo tinha saído a festa do casamento, você tirou foto até 3 da manhã, tirando foto, e a pessoa às 7 da manhã já ligando, cobrando as fotos. Como é que você reagiria a esse tipo de cobrança, né, com filtro? Pode olhar para a câmera, Camila. Acalma seu coração. Eu vou te enviar as fotos. Mas lembra, o contrato tem tantos dias, para eu lhe enviar o material todo. Segura um pouquinho, hoje ainda é domingo. Eu prometo que eu vou te enviar em 24 horas alguma coisa. Então, segura essa ansiedade que em breve você receberá fotos muito legais do seu dia. Ah, boa. Muito educado, muito polido. Agora vamos fazer sem filtro. Tá. A pessoa ligou muito estressada, com ansiedade, quer ver as fotos, tal. Acho que ela nem dormiu, mas estava lá te pressionando. Tá. Como é sem filtro? Nossa, que saco, viu? Que pessoa sem noção que tá falando comigo no domingo de manhã, ao invés de estar dormindo, pós-casamento, pós-ressaca, tá lembrando de mim, vai dormir, vai curtir tua lua de mel, é isso que eu falaria. Boa, Camila. Mas isso acontece, de fato? Pessoas que cobram esse imediatismo, acontece? Sim, e por incrível que pareça, às vezes acontece muito mais por parte dos fornecedores. Tipo cerimonial. Do que dos noivos. Uhum. Mas sempre acontece. Hoje eu creio que o maior... Eu imagino que deve dar... dá muito trabalho. Se você que tira 20 mil, 25 mil cliques num evento de casamento, selecionar esse material. Eu vou olhar de novo para a câmera. Ela gostou, pode falar. Isso aqui é um olhar ameaçador. Manda ver, doutora Camila. Pessoal, palco é diferente de bastidor. Bastidor, o tempo que eu dedico para fazer uma prévia, montar uma prévia de verdade, não é menos do que 4 horas. Então, valorizem cada prévia que vocês recebem, porque eu estou abdicando do meu precioso domingo para fazê-los mais felizes pós-casamento. Você então, faz valorizem. no domingo mesmo? A gente teve casamento em Campina Grande esse final de semana. Então, eu sempre trabalho no carro. Eu adoro, por exemplo. Ou seja, você sai do casamento, já vai ali olhando. Eu já vou trabalhando desde o início. Se, por exemplo, Natal Campina Grande são 3 horas, ou Natal Recife 4 horas, eu não vou olhando para a estrada, eu não sei nem onde a gente tá. Eu já vou com o meu MacBook carregado, com o meu HD, e nessas 4 horas eu vou sempre produzindo coisas enquanto eu estou na estrada. Então, o casamento, por exemplo, desse final de semana, eu comecei a descarregar os arquivos no próprio dia do casamento. No dia seguinte, continuei descarregando, e no caminho eu já ia fazendo todo o trabalho ali. Acabou? Não acabou. Antes, no dia, não foi suficiente. Durante o percurso, não foi suficiente. Eu ainda trabalhei depois da rotina noturna com a minha bebê. Fui dormir tarde ontem para montar a prévia. Então, valorizem essas prévias. Tô gostando dos recadinhos do coração. Você tá sentindo, né? Que é direcionado para alguém. Você tá ouvindo, né? Aqui é com e sem filtro. Agora, Camila, eu imagino não, com certeza, você acabou se tornando também um modelo de inspiração para outras pessoas, né? Por se tornar uma referência no seu nicho. O que você diria para quem está começando e quer fotografar casamentos? Quais são os conselhos da experiente Camila Bandeira agora? Tá. Esse dedinho tá ótimo. O que é que eu diria? Ética. Tenham ética, pessoal. Quem está começando, não tentem atropelar ninguém, respeitem as outras pessoas. Respeite os coleguinhas. 100%. De fato, você ter ética, você saber se posicionar e precificar e valorizar o seu trabalho também, isso é bem importante para a área em geral. Falar em precificar, você se incomoda de falar de valores?
Não gosta. Mas, tipo assim, um casamento pode custar de quanto a quanto um ensaio Vamos fotográfico? lá. Um ensaio ou um casamento? Olha, Casamento. Qual a diferença? Aí eu já não sei, essa parte é É técnica. que assim, tudo varia muito, por exemplo, se tem produto, o orçamento vai ficar muito mais caro. O que é ter produto? Produtos são álbuns. Então, um casamento que, por exemplo, os noivos contratem o álbum do casamento com álbuns de réplica. O que são álbuns de réplica? Álbuns que vão para os pais. Entendi. Mais um álbum para o ensaio pré-casamento. Nossa, só de produto, sério, eu acho que vai 8 mil só de produto, porque álbum é um produto caro, é um produto de valor muito agregado. Então, orçamentos com produto, eles de fato vão subir bem mais os valores, né? Então, pode chegar o quê? Pode custar Pode chegar a 20 mil. 20 mil reais. Sim. E o mínimo? O mínimo, ele pode chegar a 8 mil. 8 mil. Então, de 8 mil a 20 mil reais se gasta aí, dependendo do que você precisa. E aí você estava falando dos conselhos. Saber precificar, o que mais? Construir sua própria identidade. Não precisa copiar a coleguinha. Não precisa tentar replicar uma solução que você viu que outro... fotógrafo fulano de tal está dando certo fazendo foto assim. Eu vou imitá-lo para ser uma réplica dele e ganhar mercado por isso. Não. Você precisa construir o seu nome com base na sua identidade. Então, identidade e ética hoje é o que eu considero primordial para quem está começando. Maravilha, muito bom. E quem quiser seguir, ver mais fotos, ver mais seu trabalho, vai no Instagram, que é? @Camila Bandeira A. E Camila com 2 L's. Camila com 2 L's, Bandeira A. Bandeira A. Isso. Tipo isso. Camila, a gente já tá chegando ao final, mas antes a gente vai fazer a nossa musiquinha, combinado? Vamos lá. Você escolheu uma música... Coisa Linda, de Thiago York. Todos os dias ela escuta essa musiquinha, ela que é minha filha. Você canta pra ela? Eu canto enquanto ela toma banho. Então, eu associei essa música ao banho do ritual noturno e diurno. Ela Você já fez sabe. isso, pensado mesmo? Pensado. Mas com que objetivo? Eu estudei um pouco sobre rotina noturna. Sim. E eu vi que tinha alguns marcos que facilitavam o bebê identificar mais rápido os horários de dia, de noite, o horário que iria dormir. Então, eu vi que o condicionamento. Sempre repetir a mesma coisa era um ponto crucial. E colocar a mesma música também ajudaria. Então, eu escolhi essa música porque ela é calma, então eu iria acalmá-la. E é uma música, a letra é muito fofinha. E aí, então, ela vai cantar pra Nina, por óbvio. E Nina tá aqui, viu, gente? Ela, vez por outra, chama mamãe. Vamos cantar. Cadê o áudio? Linda do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for. E só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor. De amor. Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar. Coisa linda, vou pra onde você está. Adorei. Linda Nina. Feito feito chá de hortelã, feito ir para o mar. Linda assim deitada, com a cara amassada, enrolando a acordar. Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar. Coisa linda, vou pra onde você está. Se a beleza mora no olhar, no meu
você chegou e resolveu ficar. Pra fazer teu lar. Pra fazer teu lar. Nina, essa mamãe dedicou pra você. Ó, eu queria te agradecer imensamente pela entrevista, desejar mais sucesso ainda e uma maternidade ainda mais linda com a Nina. Linda essa canção também, muito fofa, né? Obrigado. Obrigada também, obrigada. Tchau, gente, a gente volta no próximo podcast. Até lá.